Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua augusta presença, com o propósito de adorá-lo. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração e louvor, que o Senhor transforme a nossa vida, para que sintamos prazer em fazer a tua vontade. Fale ao nosso coração nesta manhã. Rogamos a tua bênção no nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje: nada é definitivo. Eu tinha 17 anos quando entrei na universidade. Os temas relacionados com matemática e ciências me atraíam muito. Por essa razão, decidi estudar engenharia em sistemas de informação. Além disso, eu também tinha muito interesse em filosofia. As políticas governamentais que produziam fome, miséria e medo no mundo e nas pessoas fizeram com que eu me inclinasse ao ateísmo. Aos 25 anos, já formado e trabalhando como engenheiro em sistemas, eu era completamente ateu. Foi aí que conheci o Marcelo, um adventista com quem eu fiz uma boa amizade, porque podíamos conversar sobre meus temas preferidos. Poderíamos dizer facilmente que Deus é uma invenção da mente humana como um sistema de defesa para enfrentar as crises de sofrimento, quando existe muita angústia porque o ser humano não sabe como se ajudar ou como receber ajuda, e por isso ele criou um Deus para dizer que de alguma forma ele pode tolerar este sofrimento. Mas Deus não existe. Definitivamente ele não nos criou. Nós somos produto da evolução. Veja, você gosta de computadores. Imagina que você encontra um computador na Lua ou em Marte. A primeira coisa que você vai pensar é num designer, num fabricante. Você não vai pensar que isso apareceu ali produto da evolução. O ser humano é muito mais complexo que uma máquina. Tem um software, que é o seu DNA, tem um hardware, que são os órgãos, os tecidos, os sistemas do nosso corpo, o maravilhoso mundo da célula. A probabilidade de que o homem seja produto da evolução é zero. Depois daquela conversa, eu queria verificar se o que o Marcelo disse era verdade e comecei a ler a Bíblia no meu computador.
Eu passava horas lendo os livros de Daniel e Apocalipse, mas eu tinha certa dificuldade para entender o significado daqueles textos proféticos. Estas dúvidas me levaram novamente à casa do Marcelo para conversar sobre estas coisas. Só Deus pode estabelecer justiça neste mundo. Só o reino de Deus vai trazer paz para a humanidade. Eu comecei a ir à igreja com meu amigo e continuei estudando a Bíblia com ele. Até mais, tchau. Tchau, a gente se vê. O tempo passou e eu já estava vivendo com a Mônica há algum tempo. Gostávamos muito de ir à igreja e sempre conversávamos sobre a doutrina adventista em casa. Estamos recebendo estudos bíblicos, estamos indo à igreja, mas eu pergunto, quando vamos nos batizar? Antes do batismo, temos que fazer algo. Temos que nos casar. Graças a Deus, era o que eu queria. Você quer se casar comigo? Claro! Então tomamos a decisão de nos casar e regularizar o nosso estado civil. Porém, o nosso maior desejo era entregar a nossa vida definitivamente a Jesus por meio do batismo. Mas a vida ainda nos traria grandes surpresas. Meu bem, sabe que várias pessoas na igreja me disseram que seria bom que eu fosse estudar teologia para ser pastor. Mas o detalhe é que eu já sou engenheiro, estou trabalhando, tenho uma família, esposa, filhos e já tenho 30 anos. Na verdade, isso me preocupa. O que você acha? Meu amor, sabe que você tem cara de pastor? Se você quiser, eu te apoio. Atualmente estou completando 5 anos no meu ministério. Me formei em teologia na UAP e agora sirvo a igreja no Instituto Adventista do Uruguai. Tenho uma linda família, composta por 3 filhos, Julieta, Belém e Joel, e obviamente minha esposa Mônica. Agradeço a Deus pelo poder que existe em sua palavra para tirar alguém do ateísmo e colocá-lo sob a luz da verdade. O Espírito Santo dirigiu a minha vida e tocou meu coração enquanto eu estudava a Bíblia cada dia mais profundamente. Este é o poder da salvação de Deus que você pode experimentar, independente da sua situação. Provai e vede. Esta é minha história. Agora, vamos participar deste momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, porque estamos aqui felizes nesse dia de manhã no sábado. Abençoe o dízimo e a oferta, que esse dízimo e oferta seja um trabalho especial para que nós possamos se preparar no dia da Tua volta. Fica conosco e dê a paz e a Tua graça por Jesus. Amém. Em casa, você pode utilizar a água de diversas formas para tratar doenças. Hoje você vai aprender a fazer um escalda-pés. Você vai precisar em casa de um balde, pode ser qualquer balde. Aqui nós temos um de madeira, mas na sua casa use o que você tiver. Você vai precisar de água quente, em torno de 40 graus. Então é uma água de morna para quente. Além disso, é necessário uma toalha de rosto pequena ou uma faixinha atoalhada. Se você quiser complementar mais ainda esse banho, você pode usar uma erva para necessidade específica que você tiver. Então, a própria água, ela já é terapêutica, a água quente, ela já é terapêutica, mas você pode associar com uma erva anti-inflamatória, uma erva calmante ou bactericida. Aqui nós temos o Antônio, ele está estressado, ansioso, com insônia. Além do tratamento medicamentoso que ele pode estar usando, a gente pode usar também uma erva no banho que vai auxiliar nos resultados. Então a gente já tem aqui água quente com balde, ele já colocou os pés na água quente. A gente vai pegar agora a faixinha molhada em água fria ou gelada. Você vai tirar o excesso de água dessa faixa e posicionar na testa ou na nuca do Antônio. Essa faixinha vai evitar que ele sinta tonturas, náuseas, que pode acontecer durante um banho quente. E aí a gente vai acrescentar a camomila, é uma erva calmante. Você pode colocar diretamente na água quente e ali já vai soltar as propriedades da camomila, ou você pode fazer um sachê. Esse sachê com um tecido bem fino, ele vai liberar essas propriedades. Se você não tiver um balde em casa, você pode usar uma bacia, qualquer recipiente, ele já vai ter um efeito terapêutico. Se você tiver uma altura maior dessa água, os benefícios vão ser mais intensos. Então, se você tem uma água que alcança ali no meio da perna, ele vai ter um efeito mais intenso do que se a água for só nos pés. Mas já é terapêutico se for só nos pés. É importante fechar aqui o peito. O Antônio está com camisa, mas você pode usar uma toalha, ou um lençol, ou um cobertor, para que evite correntes de ar durante o tratamento. Esse tratamento vai durar em torno de 20 minutos, pode ser de 20 a 40 minutos. A partir de 20 minutos, a gente já tem um efeito bem legal. Para manter essa água quente durante o tratamento, você pode usar uma garrafa térmica com água quente ali do lado. Sentiu que a temperatura está caindo rápido? Acrescenta água quente no banho. Para finalizar o tratamento, é necessário jogar água fria nos pés para equilibrar a temperatura ali da região, fechar os poros e ele sair tranquilamente, livre de algum efeito de corrente de ar. Isso você pode ter ali do lado, bem pertinho, já prepara todos os materiais necessários para que você não saia do banho sem fechar. E aí nós terminamos o tratamento de escalda-pés. Esse tratamento pode ser feito diariamente, uma vez ao dia já é o suficiente. O escalda-pés é contraindicado para varizes em estágio avançado, para trombose, se existem feridas abertas na região dos pés. E se o efeito não for sentido e os sintomas persistirem, aí você pode suspender o tratamento e procurar uma ajuda especializada.
Bom dia. Feliz sábado. Que Deus abençoe. Então, todo mundo quieto, né? Vamos louvar o nome de Deus. Vamos ficar animado, alegre, porque nós estamos na casa do Senhor. Vamos cantar o hino 88. Aí encontrar, vamos ficar em pé. 88. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo o seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, quando me persegue, se tenho a dúvida, eu confiarei. Vem Jesus, confia, já canção, chega com Jesus em minha vida, vencendo serei. Esse dia, cada dia estudei, conduz-me pela e a tua graça sempre vida me persegue. Eu confiarei, vejo constantemente seu rosto, então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Com esse pensamento, vamos nos colocar de joelho para nós falar com o nosso Deus. Grandioso Pai, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido a cada um de nós. Te agradecemos, meu Pai, estarmos aqui, na sua santa presença, na sua santa casa, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos agora, Senhor, uma bênção toda especial para cada um aqui dos teus filhos, Senhor, para que assim possa preencher o coração do teu amor e da tua misericórdia. E porque aqui nós conhecemos e chegamos porque Cristo é o nosso amigo, e está ao nosso lado e nos conduzindo. Mas especialmente, Senhor, pedimos uma porção dobrada ao mensageiro dessa manhã, o nosso pastor Reinaldo. Que o Senhor nos inspire com o poder do teu Santo Espírito, para que tudo que for falado, que seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoe, Senhor, ele e toda a família dele, Senhor. Para isso eu te pedimos, Senhor, essas bênçãos, não que haja mérito em nós, mas pelo doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Continuando o nosso louvor, para a honra e glória do nosso Deus,
nós vamos ouvir agora mais uma mensagem musical. Que assim que seja agraciada pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo também possa tocar no coração de cada um. Mais uma vez, que nosso Deus seja louvado. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz para merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teus braços tão aeridos é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só
e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém, que Deus seja louvado. Agradeço a linda mensagem musical pelo nosso irmão lá da igreja de Figueira Grande, é isso? Só faltou o nome dele aqui. Rodrigo. Muito obrigado pela mensagem, Rodrigo. Deus seja louvado. Nós temos muitos cantores aqui na nossa igreja, muitos jovens, com muitos talentos. E hoje nós vamos ter o nosso JA lá na igreja do Moarama. E se você quiser dar uma passadinha lá às 5 horas, já será muito bem-vindo, será muito bem-vinda lá. Que Deus abençoe vocês. Vou pedir para os nossos queridos irmãos descerem, até para que eles possam ficar com a família. E assim também, quem sabe, tendo um retorno, poderem ouvir melhor a mensagem. Eu sou averso a púlpito, gosto do púlpito, mas na hora de pregar não gosto de ficar muito lá. Mas tem alguns que gostam de ficar lá preso, né? E cada um tem um jeito. Eu gosto de andar no meio do povo. Mas, quem sabe um dia aqui vai ter um microfone sem fio, né? Cadê o tesoureiro? E aí eu vou poder levar o microfone sem fio lá para o povo e assim interagir com o povo. Quantos aqui são adventistas do 7º dia de berço? De berço. Eu não sou adventista de berço. Às vezes eu faço algumas visitas para algumas pessoas. Eu tiro esse tempinho sempre para orientar, viu, irmãos? Esse é meu jeito de orientar. Eu gosto de orientar toda a igreja. Às vezes eu faço algumas visitas e alguns jovens, alguns adolescentes e até adultos falam para mim: mas pastor, eu sou adventista de berço, não conheço nada. E aí eu conto para essas pessoas a minha história. Eu não sou adventista de berço. Eu conheci a igreja adventista com 15 anos. E com 16 anos eu estava fora da igreja. Ali eu aprendi a beber, fora, né? A fumar. Me tornei um viciado em jogo, principalmente em bilhar, toda jogatina. Tenho uma tatuagem enorme no braço, que me acompanha já há mais de 30 anos. Então eu fiz muitas coisas que podemos citar que não eram boas. Andei armado, andava com um gangue, e Deus me livrou disso. Com 26, 27 anos, eu voltei para a igreja, e vendo essa história desse pastor aí, eu fui fazer teologia com 30 anos. A idade dele. E hoje eu sou um pastor. Embora, na minha visão, que é modesta, que é simples, eu não vejo ninguém qualificado para esse trabalho. Ninguém. Nenhum é qualificado para esse trabalho. Mas Deus é quem chama, né? Deus, Ele escolhe. Então, Ele sabe todas as coisas. Eu acho que Ele me chamou para me salvar. Me colocou no ministério para me salvar. É a única coisa que eu tenho certeza. Mas eu não me considero qualificado e nem considero ninguém qualificado para esse trabalho. Mas Deus chama, e aí a soberania dEle. Mas aí o jovem me pergunta: eu queria conhecer
sou adventista de berço. Então, quando eu apresento a minha história, aí eu faço essa pessoa refletir. Você que é adventista de berço e talvez não dê muito valor por isso, saiba que você é um felizardo. Você é adventista de berço que segue direitinho, você nunca vai ter problema com drogas, nunca vai ter problema com cigarro, que também é uma droga, com bebida, com drogas pesadas, com vício. Você está livre disso. Então, se considere um bem-aventurado. Eu tive essa experiência ruim, mas que moldou o meu caráter. No entanto, você não precisa passar por isso. Então, você que é adventista de berço, continue firme nos caminhos do Senhor. Quantos aqui não são adventistas de berços, vieram da igreja católica, pentecostal ou do mundo? Muito bem. Você também é um felizardo, porque Deus te tirou, né? Te escolheu e te colocou no caminho certo. Agora você precisa fazer o melhor para Deus, dedicar, se esforçar. É verdade que o seu melhor para Deus ainda é pouco, e o meu também. Mas Ele conhece o nosso coração. Então faça o seu melhor, floresça aonde você foi plantado. Eu quero florescer aqui, me plantaram aqui no Jardim do IP, vocês aguentem, porque eu quero florescer, né? Então, seja uma bênção nas mãos de Deus. Quantos aqui não são adventistas? Tem alguém aqui que não é adventista? Esse meu amigo aqui, né? Seu nome mesmo? Cleiton. Cleiton está estudando, né, Cleiton? Com Marcos, é isso? Seja bem-vindo aqui, Cleiton. Que você se sinta bem no nosso meio, que seja um jovem de valor, tá? Que a sua vida mude, melhore cada vez mais, ok? Eu costumo não fazer sermões, eu falo para vocês que eu leio a Bíblia, né? Eu estou lendo o Levítico, mas me deu uma vontade de pregar sobre o Novo Testamento um pouquinho, né? Para não ficar só no Velho. E eu escolhi um tema que eu preguei em uma das lives, e o título da mensagem é A Verdadeira Fé. Você tem fé? O que é fé para você? Às vezes a gente responde de forma retórica, né? Que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Paulo fala isso, Hebreus 11, verso 1, né? Mas eu gosto muito da expressão hebraica, emuná. A expressão hebraica, emuná, é uma expressão que a gente só consegue explicar, mais ou menos, através de uma ilustração. Imagine você se afogando num rio caudaloso, um rio com uma corrente forte, uma correnteza forte, e de repente você está ali se afogando, lutando contra as águas, e passa um tronco de árvore por você. O que você faz? Você se agarra, né? E não solta. Isso é fé. É agarrar e não soltar. A expressão emuná, fidelidade. Agarrar e não soltar. Então tenha essa fé, emuná, essa fidelidade, a ponto de se agarrar em Deus e não soltar. Tá bom? A verdadeira fé. Você se lembra de algum sermão que eu preguei aqui? Se você me falar, eu vou te dar uma bala de Giló. Você se lembra de algum sermão aqui? Já preguei tantos, né? Mas às vezes eu faço essa pergunta para ver se o povo está atento, né? Porque a gente prega. Alguém se lembra? Ninguém. Que tragédia. Meus sermões devem ser horríveis, né? Que tragédia. Ninguém se lembra. Gratidão. Ela até colocou na foto. Eu não respondo, porque eu sou muito envergonhado. Então, o pessoal fala, parabéns, tal, não respondo. Eu vejo lá, mas eu agradeço lá, obrigado, mas não respondo. Tá? Ninguém se lembra de nenhum sermão? Então, grave esse.
Escreva aí no seu caderno, a verdadeira fé. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu quero ler só um texto com vocês, só um verso, e mostrar para vocês que através de um verso você pode tirar um sermão, uma mensagem, um verso só, tá bom? Hebreus capítulo 11, a verdadeira fé. Você está com a Bíblia aberta aí? Nós vamos orar então. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção para que, ao aprendermos acerca do Seu amor, desenvolvamos melhor a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um seminarista que estava cursando o curso de teologia já no 3º ano. E ele tinha que fazer um trabalho sobre fé. E esse seminarista foi para a biblioteca para encontrar algum livro que pudesse falar sobre fé. E ele então começou a vasculhar a biblioteca e não encontrou nada que lhe agradasse. Então o seu amigo passou por ele e ele disse: você tem algum livro legal, algum livro especial que fale de fé? E o seu colega de turma olhou para ele e disse: você está ficando louco? O livro que fala de fé, o mais especial que existe é a Bíblia. E a Bíblia fala de fé. Você encontra várias histórias na palavra do Senhor que aborda a fé. Abraão, quando Deus o chamou, sai da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, ele teve que ter fé. Quando Deus apareceu para Jacó e disse: eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, ele teve fé. Quando Deus apareceu para Moisés e disse: olha, você vai até o meu povo, até o Egito, vai libertar o povo, ele precisou de fé. Quando Pedro estava naquele barco e Jesus andando, ele precisou de fé para descer do barco e caminhar pela água. Todas as partes da Bíblia falam de fé, fala de fidelidade. Mas o texto que eu mais gosto acerca de fé está em Hebreus. Hebreus é um livro onde os estudiosos, os eruditos, não se entendem acerca de quem escreveu. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. As pessoas acham que esse livro é um livro enigmático e ninguém crava o escritor desse livro. No entanto, eu, como adventista, eu acredito que Paulo escreveu esse livro. Embora o estilo de linguagem não é de Paulo, mas Paulo, ele era um poliglota, era um homem muito capaz. Então Paulo poderia ter escrito esse livro com uma linguagem diferente, porque ele era capaz. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas Ellen White também diz que Paulo escreveu Hebreus. Então, eu acredito que Paulo escreveu o livro de Hebreus. E esse capítulo é o capítulo da galeria dos heróis da fé. E eu tenho um sermão que fala sobre a galeria dos heróis da fé, o estilo de fé de cada um, mas hoje eu quero só ler um verso com você, porque o tema é a verdadeira fé. Verso 6, leia aí comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Texto bonito, né? Curto, simples,
Mas quando você analisa esse texto de forma minuciosa, acurada, quando você disseca este verso, você encontra neste verso 4 grandes coisas que precisamos realizar para que possamos ter uma fé ativa. No meu livro, eu não sei se alguém já leu aqui, eu falo da fé ativa e da fé passiva no relacionamento. E aqui, para entendermos bem o que Paulo está dizendo, nós precisamos olhar de forma bem minuciosa. No grego a gente fala perícope, é olhar ao redor. E quando você olha ao redor nesse verso, você encontra 4 coisas importantes para que você tenha uma fé ativa. Qual é a diferença de uma fé ativa para uma fé passiva? A fé passiva é uma fé teórica, que você diz, eu acredito, mas não há uma mudança, uma transformação na vida. Essa fé é uma fé teórica, é uma fé somente embasada nos lábios. E Deus não gosta desse tipo de fé, porque Ele diz que Ele não gosta daqueles que o adoram somente com os lábios. Deus, Ele se agrada quando nós desenvolvemos uma fé ativa, uma fé que nos leva a uma mudança, uma fé que nos leva a uma obediência. Todos os heróis da fé, quando você estuda, você percebe que eles tiveram uma fé ativa, uma fé que em algum momento os levou a fazer algo para Deus. Quando você pega o nosso irmão na fé, chamado Abel, você nota que a fé que ele tinha o levou a obedecer. Quando você pega o nosso irmão na fé, chamado Noé, você nota que a fé dele o levou a obedecer, e assim sucessivamente. Toda a verdadeira fé tem que nos levar a obedecermos a Deus, tem que nos levar a passarmos por uma melhoria, por uma transformação. Essa fé é uma fé ativa. E aqui nós encontramos 4 pontos especiais, 4 segredinhos para que a nossa fé deixe de ser passiva e passe para o campo de uma fé ativa. E a primeira coisa aqui é, no texto, o texto diz assim, eu vou ficar sempre no texto, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Primeira coisa que nós devemos colocar em nosso coração para termos uma fé ativa é a crença da existência de quem? De Deus. Você tem que acreditar que Deus existe, senão você não consegue ter uma fé. Para você ser um ateu, você precisa ter fé. Para você ser um cristão, você precisa ter fé. No entanto, Deus, Ele não se agrada de alguém que não tenha fé na existência dele. Você não pode provar a existência de Deus dentro de um laboratório. Você pode provar a existência de Deus na sua vida. Deus, Ele é capaz de mudar a sua vida e a minha vida como nenhum outro pode fazer.
Então você precisa crer na existência de Deus, ainda que o seu professor de universidade diga que Deus é apenas um amuleto, desenvolvido pelos fracos. Nietzsche foi um grande filósofo. Ele viveu entre o século XIX e final do século XX, se eu não me engano, ele morreu em 1900. Ele era um filósofo e ele não acreditava em Deus, ele era ateu, como muitos homens de grande intelecto. E ele desenvolveu a ideia do Superman. O Superman não é esse filme que eu gosto muito, que é o meu herói, é o Superman, mundano, fictício, porque para mim ele é a caricatura mais próxima de Jesus, para mim, né? Então ele diz que o homem que não crê em Deus, que acredita na sua força, que acredita no seu poder, na sua capacidade, este é o mestre, é o Superman. Já aquele que é um fracassado, já aquele que não consegue atingir os seus objetivos, ele sempre arruma uma desculpa. E a desculpa dele é a existência de Deus. Então Deus existe para os fracos. Ele chegou a propor a ideia que Deus morreu, a morte de Deus. Ele era um ateu. No entanto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nietzsche está morto. E Deus está o quê? Vivo. Você precisa acreditar em Deus, mesmo que as pessoas de maior intelecto digam o contrário. Porque para você crer na existência de Deus, Rodrigo, você precisa passar por uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele. Aí você vai crer em Deus. Então, a verdadeira fé nos leva a crer na existência de Deus. E quando alguém fala que Deus não existe para você, sabe o que você tem que falar? Você tem que falar para essa pessoa, ó, a Bíblia fala de você. Quando alguém fala para mim, Deus não existe, já ouvi isso. Alguém já me falou, Deus não existe. Eu falei para essa pessoa, a Bíblia fala de você. Mas aonde a Bíblia fala de mim? Salmo capítulo 14. Quando alguém fala para você que Deus não existe, você diga para essa pessoa, a Bíblia fala de você. Salmo capítulo 14, verso 1. O que a Bíblia diz em Salmo capítulo 14, verso 1? Diz o nécio em seu coração, não há Deus. Uma pessoa que não acredita na existência de Deus, ela, aos olhos de Deus, é nécia, é louca. Aos olhos de Deus, ela é insana. Então não seja uma pessoa louca, uma pessoa nécia, uma pessoa insana. Creia que Deus existe. Mas você só poderá crer na existência de Deus se você for até Ele, se você experimentá-lo. 2 homens, um ateu e um cristão. O ateu dizia assim, olha, você acredita em Deus, eu não. Prova que Deus existe. E o cristão velhinho chupava a sua laranja gostosa, e quando ele terminou de chupar a tampinha, eu chamo de tampinha aquilo, alguns chamam de mochilinha, ficou com a parte maior e ele disse para o seu amigo ateu,
essa laranja é doce ou é azeda? E o seu amigo ateu disse: como eu vou saber? Eu não experimentei. E aquele senhor entregou a laranja para ele, ele chupou, ele disse: é doce. E o cristão disse: assim é Deus. Para saber se Deus existe ou não, você tem que experimentá-lo. Experimente Deus na sua vida. Não tenha uma fé por causa dos seus pais. Tenha uma fé por causa de uma experiência com Deus. Então você precisa crer que Deus existe. Se Deus existir na sua vida, a sua fé deixa de ser passiva para ser uma fé ativa. Só que são 4 pontos para você desenvolver a sua fé, tirar a fé teórica, que não resolve nada, para uma fé prática, para uma fé ativa. Segundo ponto, você precisa se aproximar de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que você pode agradar a Deus se primeiro não se aproximar dele? Então eu inverti. Então, se você quer ter uma fé genuína, você precisa crer que ele existe. E o segundo passo, se aproximar dele. E como você se aproxima de Deus? Se ele está lá num lugar santíssimo, lá no céu, como é que você aproxima de Deus? Você pode ir lá? Pode. Sabe o que Ellen White diz? Que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. A oração não faz Deus descer a você, mas te eleva a Ele. Quando você ora, você entra nas cortes celestiais. Tem uma outra maneira de se aproximar de Deus? Qual seria uma outra maneira? O estudo da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus prega para você. Quando você estuda a Bíblia, Deus fala com você. Deus te orienta, Deus te guia. Então você se aproxima de Deus. Existem outros meios para nos aproximarmos de Deus? O louvor faz você se aproximar de Deus, mas não é qualquer música. Lembra-se que Ellen White diz que quando foi ao céu, ela viu coisas extraordinárias, e quando ela desceu, ela dizia que as músicas doíam em seus ouvidos. Existem músicas que te aproximam de Deus, e existem músicas que te afastam dele. Então você precisa ter sabedoria. Você precisa ter cuidado com a música. Porque existem músicas que te aproximam, músicas que te afastam. Mas quais são, pastor? Você tem que examinar, você tem que analisar. Eu não quero ser refletor, eu não quero que você seja refletor do meu pensamento, mas você tem que analisar. Como nós podemos nos aproximar de Deus também? Ajudando os necessitados, não é isso? Quando nós ajudamos alguém que precisa, o que Jesus disse? Que vocês estão ajudando a mim. Quando nós ajudamos os necessitados de maneira que não seja por interesse, nós estamos aproximando de Deus. Quando você vem à igreja para ouvir uma mensagem, um sermão, para estar com uma congregação adorando a Deus, você se aproxima dele ou não? Sim. E muitas pessoas acham que a igreja não é importante, mas a igreja é a casa dele. Ele disse que é a casa dele.
Então, existem várias maneiras de aproximarmos de Deus. Quando você ensina para alguém a palavra de Deus, o que você faz? Você se aproxima de Deus. Porque Deus falou assim: ide e pregai, e eu estou convosco todos os dias. Quando você abre a Bíblia para ensinar alguém, quem está ali? Deus. Então, primeiro você precisa crer na existência dele. Depois você precisa o quê? Se aproximar dele. Quando você faz isto, a sua fé, ela começa a passar por um plano de desenvolvimento. E aí vem a terceira coisa importante, que está no texto também. Olha lá, vou ler mais uma vez. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe, se aproxima. Mas notem que antes de se aproximar, ele diz que é impossível fazer o quê? Está aí no texto, é impossível fazer o quê? Agradar. Olha o passo. Primeiro você crê na existência de Deus, depois você sente prazer em se aproximar de Deus. E aí quando você se aproxima de Deus, o que você descobre? A vontade de Deus para a sua vida. E aí você sente o desejo de fazer o que, Augusto? Buscar, mas aqui no texto é o que é, Marcos? Hã? O que é, Marlene? Agradar a Deus. É simples. As minhas pregações são simples, até para uma criança entender. Primeiro você tem que crer em Deus, que Ele existe. Depois você precisa se aproximar de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Deus fala ao seu coração e te mostra o que você deve fazer. E aí você desenvolve no seu coração o desejo de fazer o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você sente o desejo de agradar a Deus, a sua fé está saindo do quê? Do lado teórico para o lado prático, ativo. Você sente o prazer de agradar a Deus. Aí Deus fala assim, esse caminho não é bom para você. Como você sente o prazer em agradar a Deus, você não vai por esse caminho. Essa forma que você está vivendo não é boa para você. Está trazendo vergonha para você e para o meu nome. Aí você sente vontade de agradar a Deus, você muda. A fé começa a te levar para um processo de santificação. Interessante, né? Abraão se aproximou de Deus, não se aproximou de Deus? Se você for em Gênesis capítulo 17, verso 1, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão, Abraão tinha 99 anos, e Deus falou assim para ele, anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, se aproxima de mim. Quantas pessoas se aproximaram de Deus e foram consideradas por Deus perfeitas? Ninguém, né? Porque não há um perfeito. Mas Deus, na sua misericórdia, considerou algumas pessoas perfeitas. Onde está Enoque? Mas por que ele foi para o céu? Porque ele andou na presença de Deus. E Elias, onde está? E Moisés, aonde está? Isto eu estou falando de 3 pessoas que já estão na glória, no céu.
mas outras pessoas que morreram e andaram na presença de Deus. Ande na minha presença e ser perfeito. É se aproximar de Deus. Agora, quando uma pessoa se aproxima de Deus, ela passa a agradar a Deus. Veja aí comigo, Salmo capítulo 37, verso 4. O que o salmista diz no capítulo 37, verso 4? O que diz aí? O salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te. Como você vai se agradar do Senhor? De duas maneiras. Você vai se agradar do Senhor fazendo a vontade dEle, né? Ele passa as orientações e você se agrada com isso e deseja fazer a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, porque é uma via de mão dupla, você acaba agradando o Senhor. Quando você faz a vontade de Deus movido pela fé, você também agrada o Senhor. E o que o Senhor promete fazer para você? Cumprir os desejos do teu coração, porque os desejos do teu coração serão relacionados com aquilo que agrada a Deus. Você nota? Como a Bíblia é extraordinária. Então, queridos, primeiro, para termos uma fé ativa, precisamos o quê? Crer em Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos agradar a Deus. Então, a sua fé, que é uma fé teórica, ela muda. Ela se torna emuná. Você se agarra no tronco e não solta mais. E aí no final, para você ter uma fé ativa, vem o último segredo. Você e eu precisamos considerar Deus como a nossa maior recompensa. O texto diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O que é um galardão? Eu vou te dar um galardão. Muita coisa, né, irmã? Mas eu posso traduzir um galardão, eu vou te dar uma recompensa. O seu galardão está no céu. O que eu estou dizendo? A sua recompensa está no céu. Mas o texto está dizendo que aqueles que têm verdadeira fé têm que considerar Deus como o seu maior galardão, a sua maior recompensa. Aí você vai a Salmos comigo, 23, verso 1. O que o salmista diz? O Senhor é meu pastor. Só que quando você lê o texto, o salmista não está falando de bens. Quando você olha o texto na língua hebraica mais próxima, o salmista está enfatizando Deus. Então, o correto não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O correto seria: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Muda alguma coisa? Muda tudo. Sabe por quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas talvez esteja faltando emprego para você. Talvez esteja faltando saúde para você. Talvez esteja faltando um namorado para você, uma namorada. Talvez esteja faltando para você recurso para aquela viagem dos sonhos. Então está faltando alguma coisa. Mas quando o texto bíblico diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, o que ele está dizendo? Que se você tem Deus, você tem o quê? Tudo é a sua maior recompensa. Embora Deus é misericordioso, loirinha, não te conheço. Deus é misericordioso e vai te dar tudo aquilo
que você necessita. Embora, Ronaldo, Deus é misericordioso, e se você considerar Ele com a sua maior recompensa, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Mas você e eu temos que considerar, Creuza, o Senhor como a nossa maior recompensa. Se nós fizermos isso, a nossa fé vai se desenvolver, vai deixar de ser uma fé teórica para ser uma fé prática. Ninguém vai te convencer que Deus não existe. Ninguém vai te desviar dos caminhos dele, porque você estará sempre próximo dele. Ninguém vai te levar a fazer algo que não agrada a Deus, porque o seu desejo será agradar a quem? E você estará livre do egoísmo. O seu coração não estará na riqueza deste mundo, porque o Senhor será o seu maior tesouro, o seu maior bem. Fé te leva à mudança. Fé me leva à mudança, me leva a uma transformação. E se a sua fé não está mudando você, não está transformando você, é porque a sua fé ainda é o quê? Passiva, teórica. E essa fé não agrada a Deus. A sua fé tem que ser ativa. Tem que te levar a uma experiência ímpar com Deus. Uma cidade estava vivendo um tempo de seca terrível, como nunca houve naquele tempo. A ponto de um pastor de uma igreja reunir os membros e convocar uma vigília à tarde, no final do dia, para que Deus pudesse enviar chuva, porque já não tinha água nem para beber. O culto de sábado terminou e à tarde todos se reuniram. E estava o pastor lá no púlpito, os anciãos também. E os irmãos começaram a entrar na igreja. E a igreja ficou cheia, lotada. Todos estavam bonitos, assim como eu, paletó e gravata. Todos estavam bonitos como você. Mas uma moça, de 27 anos, mais ou menos, entrou com a sua filha no colo. Ela era da igreja. E a sua filha estava no colo, e a sua filha de 5 anos disse: mãe, eu quero andar pelo corredor, eu quero ir sozinha. E a mãe então, no hall, ou no hall, ela soltou a criança. E a criança, como se fosse uma modelo, começou a desfilar pelo corredor. Só que ela não estava tão bonita, porque ela estava com capa de chuva, ela estava com galocha, bota de chuva, e ela entrou com um guarda-chuva. As pessoas, quando olharam aquela menina de 5 anos entrando assim, elas começaram a rir. Mas quem estava demonstrando fé ali? Quem estava demonstrando uma fé ativa? Quem estava preparada para a chuva? Deus foi tão bondoso que Deus mandou a chuva naquele dia. E a seca acabou. Mas o que torna essa história bonita foi a atitude daquela menina. Que tipo de fé você e eu estamos desenvolvendo? Uma fé que não nos leva à mudança? Uma fé que não é prática, somente teórica? Ou uma fé que agrada a Deus? Uma fé, como Paulo diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem um hino que eu gosto de cantar, que fala assim: fé é a vitória. O que vai nos levar para o céu, irmãos, é a nossa fé no nosso Salvador. É Jesus quem nos salva. Só que se a nossa fé não provocar uma mudança a ponto de crermos na existência de Deus, a ponto de nos aproximar de Deus, a ponto de agradarmos a Deus e a ponto de Deus não ser a nossa maior recompensa, nós vamos queimar no fogo do inferno. E haverá dor no universo. E Deus terá que fazer isso com sofrimento, porque Ele está te dando oportunidade, e dando oportunidade para mim também, para que possamos exercer a fé genuína, a fé ativa, a fé que agrada a Deus. Quero te fazer um apelo, um convite, e é um convite de coragem. Você acredita que precisa melhorar a sua fé? Você acredita? Então, eu quero que você cante comigo esse hino 261. Você vai cantar sentado. E assim que você decidir no seu coração, eu quero melhorar a fé, eu queria te convidar a vir à frente, mas eu vou ser malhado depois. Você judaizado. Então vou te convidar a ficar em pé. E aí isso vai ser uma demonstração que você quer passar de fase. Deixar a fé teórica para a fé prática. A fé passiva para a fé ativa. Hã? Você quer? Então fique em pé. 261.
Querido Deus, te agradecemos por Hebreus capítulo 11, verso 6. Nos ajude, Pai, a termos uma fé que te agrade, uma fé que provoque mudança em nós para melhor, a fim de que o teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Fica conosco nesse dia, teremos uma comissão às 15 horas, pedimos que o Senhor nos oriente, teremos um JA às 17, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração e que o Senhor nos dê um sábado feliz na tua presença. À noite, Senhor, estaremos no Nona Paola com alguns irmãos e queremos também te pedir que o Senhor esteja conosco para que ali naquele restaurante possamos glorificar o teu nome através dos alimentos que iremos ingerir. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, são bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos vocês, obrigado por tudo e até a próxima. Irmão, eu queria que a igreja, um pouquinho, irmão, não libere ninguém aí, que a igreja senta um pouquinho, 5 minutos só, por favor. 5 minutos aí. Eu queria convidar os anciãos aqui na frente, os anciãos. Por favor, esperar aí 5 minutos. Eu estou convidando aqui os anciãos, porque hoje é o dia do pastor, viu? Então o pastor tem que estar aqui do lado do reforço dele aqui, os anciãos, né? Vou passar para o Augusto aí, que Augusto... Calma aí, vai entender. É que o Manuel está falando baixo. Antes de eu falar alguma coisa aqui, eu quero chamar a Helena. Aqui nós temos... Você falou que tem uma homenagem. Irmã Marlene. A Helena falou comigo, mas não sabia que era a irmã Marlene. Então... Ao nosso querido pastor, nós estamos imensamente agradecidos a Deus pela tua existência e por estar aqui conosco. E entre muitas das virtudes de um pastor, destacamos uma, para apresentá-la a ti e à igreja, uma das virtudes do pastor, que é considerada muito importante entre as demais. Nós estamos imensamente agradecidos a Deus pela tua existência e por estar aqui conosco. E entre muitas das virtudes de um pastor, também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A é para apacentar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. 1 Pedro 5:2. R é para recompensa. Mas sede fortes, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa terá recompensa. 2 Coríntios 15, verso 7. A é para alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, verso 1. B é para bênção. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Salmo 115, 14. E é para esperança. Jeremias 17, 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. N é para narrar. Para narrardes que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Está escrito em Salmos 48, 13. S é para santificar.
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então aqui está o acróstico de esperança, uma das virtudes que nós vemos no nosso pastor. Pastor, em nome de todos os anciões, nós somos gratos a Deus por ter nos colocado aqui em nossa igreja, no nosso distrito, e em nome de toda a igreja também, nós agradecemos muito, pastor, que Deus possa continuar te usando, dando sabedoria para que possa guiar essas ovelhas que somos nós. Eu peço ao Manuel que traga uma simples lembrança, Obrigado pastor. a todos. Teremos uma simples lembrança aqui em nome da igreja, que o senhor faça um bom aproveito, viu? Vou fazer igual o Fábio Júnior. Obrigado! Muito obrigado, irmão. Em nome da igreja do IP. Obrigado. Tem que mostrar, pastor. Eu costumo dizer que assim, ó, não precisava, eu faço igual a minha mãe. Não precisava, filho, mas eu agradeço de coração. Amém. Tá? Que bonito. Alguém pode abrir aqui para mim? Se não der, pastor, o senhor troca, o senhor escolhe outra cor, mas... Se for vermelho... Não, é diferente, pastor. Eu não vi o senhor com nenhum dessa cor ainda, então... Bonito, lindo. Ó, no próximo, na ordenação, eu estarei com ele, se Deus quiser. No próximo sábado, então, ele já vai estar com ele, hein? A gravata... Tem não. Não veio a gravata, mas... Aí, ó. Combinou com a minha gravata, né? Ó. O número está certo, pastor? Muito obrigado. O número está certo? Não sei. Oxe, o seu número... Eu não... ela que sabe. Ai. Muito obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Deus, vou usar com carinho. Se a igreja me deu com carinho, vou usar com carinho. Amém. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.